A OMS divulgou um estudo hoje que mostra que trabalhar em excesso pode elevar em 35% o risco de uma pessoa ter derrame. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. Jasvan Leite, que é cardiologista do Hospital do Coração. Doutor, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Por que esse risco aumenta tanto? Boa noite, Kelly. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação poder fazer esse alerta à população brasileira. Em tempos de pandemia, onde se debate muito o aumento da incidência de transtornos mentais secundários a isolamento, secundários ao excesso de trabalho decorrente do home office, tem que se falar muito mais sobre o aumento da incidência de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, o derrame, o infarto, secundário a esse aumento da jornada de trabalho. Esse estudo publicado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, em conjunto com a OIT, Organização Internacional do Trabalho, demonstrou que jornadas excessivas, jornadas que transcendem 55 horas semanais, levam ao aumento do risco cardiovascular, aumentando em 35% as chances de você ter um AVC, as chances de você ter um derrame e em 17% as chances de você ter um infarto. Na verdade, não foi um estudo atual, mas sim uma revisão de diversos estudos, para ser mais específico, 2.300 estudos de 1970 a 2018, envolvendo mais de 800 pacientes, ou com doença cardiovascular ou com doença cerebrovascular, que chegou a essa conclusão. Agora, durante a pandemia, muita gente trabalhando em casa, no home office, acaba não tendo uma organização tão rígida dos horários. Esse problema pode ser ainda mais grave? Sem dúvidas, Kelly. Há um acúmulo de trabalho, você traz as suas responsabilidades para casa, junta a isso a sua responsabilidade domiciliar, tá? E isso leva a uma sobrecarga para o indivíduo. Alguns trabalhadores, quando trabalham em excesso, reclamam de dor de cabeça, cansaço, dificuldade até de enxergar direito. O que a gente deve observar? Observar, olha, o meu corpo está dando tal sinal, estou cansado demais. A cefaleia, a dor de cabeça, é um dos sinais, a fadiga, a indisposição, a sensação de que não está apto a fazer nada, a sensação de se culpar porque você está num momento de repouso. Essa sensação de culpa o indivíduo não deve ter. Nós devemos trabalhar, mas também temos que ter o nosso horário de repouso. E além do repouso, doutor, o que mais a gente deve fazer para tentar prevenir esses casos graves? Porque são doenças graves que matam, então o que a gente pode fazer como prevenção? Sem dúvidas, faz parte da prevenção uma alimentação saudável, a prática de exercícios físicos regulares. O que a OMS recomenda são atividades aeróbicas de pelo menos 30 minutos, 3 a 5 vezes por semana. Recomenda-se também ter válvulas de escape, ter hobbies, atividades paralelas e não apenas pensar único e exclusivamente no seu trabalho. Doutor, hoje, na realidade do Brasil, que piorou muito a relação de emprego durante a pandemia, muita gente, principalmente na informalidade, acaba conciliando 1, 2 empregos durante a semana e até aos finais de semana. Qual a orientação para essas pessoas, Pelo menos parar um pouquinho, respirar, como administrar? Bom, a pesquisa também levou em conta esse dado. Chegou-se à conclusão que cerca de 9% da população faz jornadas excessivas, considerando-se jornada excessiva acima de 55 horas semanais. Essas pessoas devem tomar o devido cuidado, fazer pausas a cada 1 hora, levantar-se do seu home office, por exemplo, fazer alongamentos, tomar água, hidratar-se é de extrema importância para evitar danos maiores. Doutor, além da jornada de trabalho, a gente sabe que agora, durante a pandemia, a rotina familiar mudou demais, As pessoas estão trabalhando em casa, as crianças também ficando em casa, tendo aulas em casa, os pais, muitas vezes, tendo que auxiliar nesse estudo da criança, acompanhando mais de perto, o que antes era mais acompanhado da escola, hoje também é tarefa dos pais. E como fica essa sensação toda também de estresse durante esse período de ajustes na pandemia?
Sem dúvidas, é aquilo que a gente está falando de acúmulo de funções. Você tinha a sua função e agora você traz para o seu domicílio também a função do trabalho, junto com a sua função de pai, com a sua função de mãe, e isso gera um acúmulo de responsabilidades, um estresse do dia a dia muito maior, levando a descargas hormonais de adrenalina, e isso tudo aumenta o risco cardiovascular. Ou seja, é um desafio enfrentar tudo isso, lidar com tudo isso, mas é preciso pensar na saúde. Doutor Jasvan, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no Jornal.